Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que quase ninguém fala. Eu sou economista, a minha primeira formação é economista, eu atuo ainda nas empresas como consultora econômica e financeira, sou psicóloga também, sou psicanalista, tenho uma escola de psicanálise há mais de 20 anos, formo psicanalistas através do tripé da psicanálise. E hoje eu queria conversar com vocês sobre por que nós temos tanta dificuldade em realmente entender que os profissionais têm alguns valores diferenciados. Muitas pessoas me procuram perguntando se eu faço análise ou psicoterapia, porque eu sou psicanalista e psicóloga, pelo plano de saúde. Por que eu não faço pelo plano de saúde? Eu já tenho muitos anos de formada. E eu, quando comecei a minha carreira profissional da psicanálise, eu atendi muitos anos de graça às sextas-feiras, na parte da tarde. Eu frequentava uma igreja batista, que eu amo aqui, o pastor, inclusive hoje à tarde nós vamos estar com esse pastor vai celebrar o casamento do meu filho. Eu frequentei durante uns 5 anos, eu doava meu tempo atendendo as pessoas todas as sextas-feiras de 15 às 19 horas e atendia de graça para poder aprender a atender, porque atender é muito complexo. Eu acho interessante que eu tenho uma turma que está formando de aspirantes em psicanálise. Se juntaram 5 pessoas e estão atendendo também numa comunidade de pescadores, os aspirantes. E o psicanalista, ele se constitui assim, pelo tripé. Você vai estudar a teoria, nunca vai parar de estudar. Você vai estudar sempre, você vai ter esse desejo de sempre aprender. Você tem que fazer análise, eles estão em análise, esses aspirantes em psicanálise, porque o primeiro inconsciente que você analisa é o seu, e depois você vai ter que ter os seus pacientes pilotos e passar pela supervisão para sempre. É assim que se constitui a psicanálise. E eu libero eles para começar a cobrar R$70 dos pacientes pilotos, porque eles estão sendo supervisionados por mim e eles vão ter que pagar essa supervisão, porque ela tem um custo. E por que nós temos dificuldade de pagar ao psicanalista, ao psicólogo? Porque na cabeça do senso comum, as pessoas acreditam que estar em análise, estar em psicoterapia breve, qualquer um pode fazer. É um bate-papo. E eu quero conversar com vocês hoje, até chegar meu compromisso, exatamente sobre isso. Não é um bate-papo. Para ser psicólogo, você estuda 5 anos, que é a sua graduação, e depois você escolhe qual área você vai, se você vai para o atendimento, porque nós temos várias abordagens, então você vai para os atendimentos, seja gestalt, fenomenológica, humanista, comportamental cognitiva ou a própria psicanálise, porque os psicólogos também podem fazer a formação em psicanálise. E nós temos a psicanálise, que ela acontece depois de qualquer graduação. O que te habilita a ser psicanalista é você ter previamente uma graduação e depois você faz uma formação, onde você faz um período numa escola, você estuda, por exemplo, na minha escola, no mínimo são 30 meses, e depois você não para de estudar nunca mais, você não para de fazer análise nunca mais, você não para de ser supervisionado nunca mais, porque a psicanálise se constitui pelo tripé. Então, como que nós, no senso comum, a gente pode ouvir que algumas pessoas falam, eu já tenho a minha psicologia, como psicologia fosse um bate-papo de amigos. Você pode ter o entendimento do que é a vida, mas estudar sobre o objeto da psicologia, o objeto da psicanálise, que é o homem, o seu inconsciente, e o objeto da psicologia é o homem, as suas demandas cognitivas, comportamentais, porque na psicologia você só vai aprender sobre a psicanálise se você estudar a psicanálise. A psicanálise que é ministrada na graduação, ela é muito rasa para constituir você como um futuro analista. E quando eu libero as pessoas para cobrar R$70, eu percebo que muitas pessoas se assustam porque acham que os aspirantes em psicanálise, eles não deveriam cobrar desses
pacientes pilotos. Aí eu convido vocês a pensar, se você tem um câncer, que já é algo psicossomático, regido pela mágoa que está dentro de você e atingiu o seu corpo e lesionou o seu corpo, você negocia qual hospital que você vai ficar, você negocia qual médico que vai tirar seu câncer? Por que nós temos essa dificuldade de dar valor ao trabalho psicoterápico, ao trabalho analítico? Exatamente porque a gente não valoriza as pessoas. Eu tenho 10 pacientes, no máximo eu tenho 10 pacientes por mês. Eu não tenho convênio com nenhum lugar, porque eu não quero me sujeitar a estar trabalhando só pelo dinheiro. Então, depois de anos de formada, eu escolhi não ter convênio, não tenho convênio. Não consigo acreditar que o convênio dá valor ao tanto que eu estudo, ao tanto que eu tenho de compromisso com seres humanos. E muitas pessoas viram e falam, mas a sua análise é cara. Caro é você continuar doente psiquicamente, destruindo a sua vida e tendo vários transtornos. Caro é você não ter estrutura psíquica para levar a sua vida. O psicanalista é aquele que vai ajudar você a entender seu inconsciente. Porque, vê bem, uma pessoa com... Não estou falando direcionada a ninguém nesse momento. Eu estou falando porque eu estou com esse grupo de psicanalistas que estão atendendo numa comunidade terapêutica de pescadores, e eles têm cobrado esse valor e as pessoas têm expectativa que eles não cobrem nada. Nós temos que entender que se você, segundo Freud, não conseguir pagar, porque o dinheiro é uma fala não falada. Eu vejo muitas pessoas que são trilhardárias, têm 3 carros, 5 casas, 10 helicópteros e não consegue pagar a um psicanalista o valor real, porque ele não dá valor à vida dele, ele só dá valor a coisas. Enquanto você dá valor só a coisas, você destrói a sua família, você destrói seus filhos, você destrói a sua pessoa, porque não é o dinheiro que vai trazer para a sua vida o equilíbrio psíquico. Não são as viagens internacionais ou nacionais, não são as casas, não são os carros, não são as roupas, nada disso te traz equilíbrio psíquico. E nós vivemos esse mundo hedonista, o mundo voltado para o prazer. Nós vivemos esse mundo que as pessoas estão desesperadamente abusivas. Nós vivemos esse mundo onde as pessoas estão agressivas. Nunca tivemos um momento da história, eu tenho 59 anos, eu nunca vivi o mundo que é hoje. Esse mundo de hoje é um mundo muito estranho. As pessoas estão cada vez mais ligadas no timeline, vivendo a vida das outras pessoas. A qualquer momento eu vou fazer um vídeo por que nós adoramos saber da vida dos outros e não nos preocupamos com a nossa vida. Mas eu vou fazer lá no canal de YouTube. Esse hoje eu tô fazendo aqui no story do Instagram. Depois eu posto ele também, mas eu tô fazendo aqui. Então, tenta entender. Esse grupo de aspirantes em psicanálise, é óbvio que eles têm que dar valor ao que eles investiram na vida dele. Eu estou fazendo doutorado em psicologia, eu estou fazendo na Argentina, eu vou 2 vezes por ano, fico lá quase 2 meses estudando, me empenhando, gasto com hotel, gasto com avião, gasto com... Todo mês tem que pagar a mensalidade da universidade. E as pessoas acham que você aprendeu em um livro de autoajuda. Infelizmente, as pessoas ainda não conseguem entender que psicologia e psicanálise é a profissão que mais cresce. Ela está a 5ª que mais cresce no mundo, dados do mundo, não é só do Brasil. Porque as pessoas estão cada vez mais agressivas. Olha o que fizeram na Câmara do Deputado Estadual ontem, destruindo um gabinete de um deputado. Olha a agressão que as pessoas partiram para cima, elas querem ganhar na agressão. Na psicologia social, quando eu fiz psicologia, eu aprendi numa matéria que quando você está no grupo, você fica forte. E isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Não precisa ser forte no grupo, você tem que ser forte, não de pancada. Você tem que ser forte para enfrentar os dissabores da sua vida. Você tem que ser forte para enfrentar as suas demandas psíquicas. Você tem que ser forte para enfrentar os reveses da vida. Por isso que a palavra resiliência é uma das palavras que mais estão sendo trabalhadas psiquicamente, porque é a arte de você receber
o impacto da vida e você sair diferente. E nós, psicanalistas, tem horas que nós precisamos fazer gestão de pessoas, não é necessariamente análise, porque tem pessoas que ainda não conseguem entrar em contato com o inconsciente dela, você tem que trabalhar ela um pouco na gestão de pessoas. Tenta entender uma coisa, todas as vezes que você não valoriza o trabalho do outro, você está desvalorizando você. Você não está desvalorizando o outro porque o outro sabe do valor dele. Se as pessoas têm dificuldade de restituir aquele tratamento psíquico, é porque infelizmente você não sabe o valor da análise. Eu tenho uma paciente que é muito linda, filha de uma empresária muito bem sucedida de Vitória. E ela fazia análise com 3 profissionais em Vitória. E ela chega para mim, ano passado, para fazer análise, totalmente a menina, uma criança. Criança não, uma adolescente, com mais de 12 anos. Eu tô falando assim para não ficar muito claro quem é. E ela fazia tratamento com médico psiquiatra e com a terapeuta comportamental cognitiva. Chegou até a mim. Em 4 meses, ela saiu da crise. E os profissionais viravam para ela e falavam, fica só com ela lá, fica só com ela. Porque existe essa briga. E eu falava, não, ela não vai ficar só comigo porque ela vai voltar para vocês. Ela tomava 5 remédios. Os psiquiatras davam 5 remédios. Ao longo da análise, a gente foi percebendo que ela não precisava de tanto remédio, porque ela entendia já as dores dela, e ela não precisava do remédio, porque ela não estava dando conta. Aí eu chamo a família para continuar a análise, porque sempre chega o adolescente para análise. As pessoas acham mais fácil, leva meu filho para análise, leva meu adolescente para análise, leva meu jovem para análise, resolve lá os problemas com eles. Só que tenta lembrar uma coisa, seus filhos foram criados na unidade terapêutica que tem você e tem o seu marido, sua mãe, seu tio, aquela unidade de família nuclear e família de origem. E aí, você acha que seus filhos, seus adolescentes, suas crianças, seus adolescentes, seus jovens são assim por quê? Eles aprenderam com a árvore? Então, várias vezes a gente tem que trazer os pais. Vocês já acham que os pais aceitam? Não, porque eles acham que eu tenho que ser quase a super nani para poder fazer uma terapia comportamental para mudar o comportamento dessas crianças que eles não deram conta. Então, nunca mais olhem para um psicólogo ou para um psicanalista achando que é fácil. Não é fácil fazer análise, não é fácil fazer a pessoa entrar em contato com o inconsciente dela. Nós temos que estudar muito, não é fácil você fazer uma psicoterapia. Talvez você desqualifique essas pessoas até por sua ignorância. Você ignora a dificuldade que é ser um psicólogo, ser um psicanalista, ser um terapeuta familiar. Hoje nós estamos vivendo esse mundo dos coaches, que os coaches acham que pode chegar lá e ocupar o papel do psicoterapeuta cognitivo. Porque o coach, ele trabalha até o consciente e pré-consciente. Hoje a gente trabalha as pessoas acreditando que a hipnose vai tirar os traumas. Por isso que a gente vai ter essa aula no dia 29 de abril. Nós vamos ensinar o que é o que é hipnose. Desculpa, gente. O que é hipnose? O que é psicanálise? O que é resgatar o trauma? O que a hipnose faz? O que a hipnose não faz? Então, nós temos que ter seriedade. Não banalize o trabalho, porque eu fico muito triste quando eu vejo que pessoas estão banalizando o trabalho dos aspirantes em psicanálise, que estudaram, estudam e fazem supervisão e estão sempre trazendo para a supervisão os pacientes dele, porque tem que levar para a supervisão tem que ser contínua, a análise tem que ser contínua. A análise não tem que ser contínua porque você se incomoda com o seu paciente. Não, você não se incomoda. Os pacientes estão fora de você. Você continua com a análise porque você é um ser humano que sofre e faz sofrer. Então você está sempre entrando em contato com você. Não pense que o psicólogo leva para casa os pacientes, porque nós trabalhamos o distanciamento emocional. Nós não fazemos conta-transferência. A gente não se coloca no lugar do paciente e sofre com o paciente. Não. Nós somos um cirurgião da alma. Nós somos um cirurgião do psiquismo. Nós somos um cirurgião do cérebro. O cérebro subjetivo e o cérebro objetivo. E no dia 2 de abril, eu vou estar ministrando aula lidando com as pessoas abusivas. Esses pais abusivos, que acham que o psicólogo que tem que resolver o problema, esses tios abusivos, esses professores abusivos, esses psicólogos abusivos, esses psicanalistas abusivos, esses políticos abusivos, esses religiosos abusivos. Ontem eu fiz um post num canal de YouTube falando
pelo veto 52, valendo, e caiu o veto, graças a Deus. Ainda não é parlamentarismo no Brasil. Foi aprovado ontem o que o presidente da República, o executivo queria. A verba vai voltar para ele que tem que direcionar a verba. Não é o executivo ficar com 35 bilhões e o executivo ficar com a maior parte da verba que sobra. Mas isso você tem que procurar nos canais de economia, de política, para entender. Ou dá uma olhada lá no canal de YouTube para você entender o último post que eu fiz ontem. Porque ontem à noite, que foi votado, ontem à tarde, 2 horas, que foi votado na Câmara dos Deputados Estados Federais, essa questão do veto 52. Eu, como economista, eu gosto muito de entender de política. Eu não tenho partido político, eu não tenho político de estimação, como eu não tenho psicólogo de estimação, eu não tenho médico de estimação. Eu tenho profissionais competentes de estimação. Então eu penso que eles são representantes nossos. E nós temos que nos levantar. Dia 15 a gente tem que estar na rua vestido de verde e amarelo. Então, eu convido vocês a pensar o seguinte: por que você desqualifica as pessoas que sabem dar valor ao aspecto profissional deles? Se você não sabe, que tal você aprender? Que tal você investir em você para você aprender? Nós temos que estudar muito para poder aprender a saber o nosso valor profissional. E outra coisa, eu gosto muito de ouvir dos meus aspirantes em psicanálise, quando eles falam assim, lá no Instituto Cássia Rodrigues, não se aprende só psicanálise, aprende também a administrar a vida, ser empreendedor, a saber dar valor à consulta, porque o psicanalista, ele investe muito financeiramente nele, para depois ele ter o retorno com os pacientes dele. E cada resultado que você dá, cada pessoa que você consegue fazer ela acessar o inconsciente dela, é um milagre, é o milagre da restituição do inconsciente. É um milagre espiritual? Não. É um milagre psicanalítico. E isso é muito lindo, tá bom? Beijo no coração.